É pelo encontro pessoal com Jesus, o nosso Mestre, que a nossa vida se transforma. E é o encontro pessoal que nos faz segui-lo. O Senhor Deus deu-me uma língua de discípulo, para que eu saiba ajudar com uma palavra quem está cansado. Toda manhã ele desperta e abre meus ouvidos, para que eu ouça como um discípulo. O Senhor Deus abriu meus ouvidos. Eu não fui rebelde e nem recuei. Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio da série Rabuni. Eu sou o Roger, sou consagrado da comunidade Nos Passos do Mestre, e este é meu irmão, Padre Gustavo. Anteriormente, nós já falamos sobre vocação, sobre o carisma nos Passos do Mestre e sobre a comunidade. E agora, nesse episódio, nós queremos dar um passo a mais nesses temas vocacionais. Eu te convido agora a dar um pause nesse vídeo e pegar a tua Bíblia. Pega ela, porque nós vamos precisar para este tema. Hoje nós vamos falar sobre a palavra viva. Então, você já pegou a sua Bíblia? Dentro da experiência no carisma, chamamos atenção para algo muito central para a nossa vida de discípulos na comunidade Nos Passos do Mestre. É o encontro pessoal com Jesus. É pelo encontro pessoal com Jesus, o nosso Mestre, que a nossa vida se transforma. E é o encontro pessoal que nos faz segui-lo. Sabemos que Jesus ressuscitou. Ele já não vive mais como antigamente, como os primeiros discípulos, como Pedro, como Madalena, como João. Hoje ele vive em cada um de nós. Ele vive em mim, ele vive em ti. E, sobretudo, vive nas espécies da Eucaristia, no pão e no vinho. E vive na palavra. Esse é o nosso tema de hoje, a palavra viva, pois Jesus vive e vive na palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São João, no início do seu evangelho, nos diz que lá no início, era o Verbo. Assim como está no Gênesis, assim começa seu evangelho, porque essa palavra é o próprio Senhor, a palavra viva, é o próprio Jesus que está vivo no meio de nós. E essa palavra não é uma palavra morta, é uma palavra viva, porque é o Espírito que vivifica essa palavra em nós. A Bíblia não é apenas um livro, ou ela seria apenas um livro se nós deixássemos ela guardada. Mas quando nós lemos à luz do Espírito Santo, aí sim a palavra se torna viva em nós. Jesus está presente e vive conosco através da palavra. Ele te chama também a ser um discípulo. E é pela palavra de Deus que hoje você pode fazer e renovar o seu encontro pessoal com Jesus e responder ao chamado que ele faz hoje para a sua vida. Colocar-se aos pés de Jesus é uma atitude do discípulo. Aquele que quer escutar o mestre, quer saber o que o seu mestre fala. Nós ouvimos no início desse vídeo a passagem de Isaías. A cada manhã ele desperta os meus ouvidos para que eu escute como um discípulo. Olhando para essa passagem de Isaías, nós queremos ver agora alguns elementos que vão nos ajudar muito na oração. Nós ouvimos a cada manhã, é dar já nos primeiros momentos do dia, nas primícias do dia, o meu primeiro suspiro, e que também nos chama a fidelidade, de manhã em manhã. Jesus também desperta os meus ouvidos. É o próprio Mestre que vai curar a minha surdez e abrir o meu ouvido para escutar a sua palavra. E escutar como um discípulo, colocar-se aos pés de Jesus para escutar atentamente a sua palavra, assim como os próprios discípulos fizeram. E agora você também pode fazer. Muito bem, mais do que a gente continuar falando que Jesus é a palavra viva, de trazer outros elementos do que é a oração, nós queremos te convidar a ficar conosco nesse vídeo e fazer uma experiência de oração conosco. Então, tome a sua Bíblia na mão, nós vamos fazer
uma experiência de oração pessoal. A comunidade nos Passos do Mestre tem uma prática, né? Um vínculo espiritual, que é a sua oração pela manhã. Um dos seus vínculos é a oração pela manhã. E dentro da oração da manhã, nós rezamos com a palavra, né? Como o Padre Gustavo nos dizia, nesse elemento de Isaías 50, pela manhã, a cada manhã, nós queremos rezar com a palavra. E a palavra que o Senhor nos dá todo dia, nós queremos fazer uma experiência agora contigo. Então, toma a tua Bíblia e nós vamos fazer, né, os passos da oração. Assim como a igreja nos ensina, através da Lécio, nós queremos ir conduzindo. E eu quero te convidar a se deixar conduzir, né, pela nossa oração, pela nossa condução, não nossa oração, mas a nossa condução. Que tu possa ir rezando, não fazendo os passos da Lécio sozinha, mas ir rezando com a gente. Né? É uma experiência nova porque é por vídeo, né? Nós estamos gravando e você vai rezar aí na sua casa, aí no seu lugar. Então, é uma experiência que nós queremos contar contigo, porque depende de ti da oração e depende do Senhor. Então, pega a tua Bíblia que nós vamos fazer essa experiência. Então agora a gente vai fazer a experiência com a oração com a palavra. Você vai tomar a sua Bíblia, vai abrir no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo de 1 a 11. E para que a gente possa bem rezar, nós vamos suplicar o Espírito Santo. Nós rezamos assim: ó Divino Espírito Santo, tu que habitas nas profundezas da minha alma, impelindo-me para Jesus, desperta nessa manhã os meus ouvidos, para que eu seja capaz de ouvir, discernir e compreender as palavras e os apelos que ao longo deste dia o Mestre me fará, e segui-lo obediente e fiel de todo o coração. Amém. E agora, tendo suplicado o Espírito Santo, nós acompanhamos a primeira leitura deste Evangelho para rezarmos com a palavra. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lança vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que havia feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e os seguiram. Vou ler mais uma vez. E você pode fazer essa experiência também com a sua palavra, com a sua Bíblia, valendo devagar. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre,
Trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes, que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo, doravante será pescadores de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando-o tudo, eles o seguiram. Eu te convido a ler mais uma vez, não toda a palavra, não precisa ler toda a palavra nesse momento. Leia até algo lhe chamar a atenção, algo em especial lhe chamar a atenção. Quando tu sentir que algo te chamou a atenção, aquele trecho, pare por um instante. Pare, porque essa é a pequena palavra que o Senhor quer te dizer. É a pequena experiência que o Senhor quer fazer hoje. É o pão do dia. Então, eu te convido a isso. Leia novamente, mais devagar. Se nenhuma palavra te chamar a atenção, leia mais uma vez. Peça a graça do Espírito Santo para que tu possas escutar a voz do Mestre. Nós acreditamos que o Mestre fala pela palavra. Nós vivenciamos isso. Então faça essa experiência. Leia devagar e pare quando alguma palavra te chamar a atenção. Fique relendo aquela palavra. Agora que você já leu, releu e sentiu que Deus lhe toca o coração por um trecho, uma palavra, o convite é que você fique com essa palavra fazendo um exercício de ruminação. Se detenha mais profundamente nesse trecho, nessa palavra, e vá refletindo sobre ele por um instante. Você também pode ter um diário de oração, um caderno, onde você vai todos os dias anotar, escrever também depois os frutos espirituais. Se você não tem um caderno agora, pode ser uma folha. Escreva esta passagem, escreva a palavra ou a passagem. E depois disso, faça um profundo silêncio e deixe com que Deus fale ao seu coração. E pergunte até mesmo para Jesus o que ele quer te dizer a partir desta palavra. Sinta a própria voz do Senhor falar ao seu coração. E depois dessa experiência, anote nessa folha, no seu caderno, qual foi a experiência e qual foi a palavra, quais foram os sentimentos que brotaram no teu coração. Resumindo, você vai escrever os frutos da sua oração, para que, através da palavra, você possa também ordenar aquilo que Deus lhe falou. E, a partir disso, desse fruto, procurar viver no seu dia, em cada dia, a palavra que Deus lhe dá, o fruto também que concede através dessa palavra. E agora eu queria partilhar com você qual foi o fruto que Deus falou no meu coração através dessa palavra, nessa oração que nós estamos fazendo juntos, eu, você e meu irmão Roger aqui. E a palavra que Deus suscitou para mim nessa oração foi: por tua palavra lançarei as redes. E justamente nesse contexto que nós precisamos sempre responder àquilo que Deus está nos pedindo. Pedro não tinha ali naquele momento ciência do que iria acontecer, nem conhecia direito Jesus, e soube ouvir aquela voz e colocar em prática. E viu depois o tamanho fruto que gerou. Muito mais do que as redes, foi o próprio convite para ele ser um pescador. Fiquei rezando sobre isso, né, de todo o evangelho, mas essa palavra me deteve. É necessário ter uma atitude de fé, acreditar
talvez aquilo que nós estamos aqui hoje rezando, conversando, a cada dia acreditar que Deus tem uma palavra, assim como teve para Pedro naquele dia, tem para mim, tem para você, para o Roger, para todas aquelas pessoas que se colocam à escuta da palavra de Deus. Isso é um fruto que fica para mim também, de ser mais fiel à palavra de cada dia, de ser fiel também a cada dia escutar o que Jesus tem a me dizer. Padre Gustavo, também a mim, a palavra me chamava a atenção, no finalzinho do Evangelho, que diz assim: e deixando tudo, eles o seguiram. E deixando tudo, eles o seguiram. E aí a minha oração vinha para Jesus: Senhor, o que é este tudo que eu preciso deixar, né? Os discípulos deixaram os barcos, deixaram os peixes, deixaram aquela quantidade imensa de peixes, né? Deixaram toda a família, deixaram tudo, deixaram... O que eu preciso deixar para te seguir, Jesus? O que é o tudo, né? O que ainda falta deixar para te seguir mais, né? Para te seguir perfeitamente, assim como os discípulos, como ser um discípulo teu, né? Como fazer esse processo? Essa era a minha oração, né? Que brotava a partir desse trechinho, né? E deixando tudo, eles o seguiram. A palavra é viva e vai fazendo em nós a obra que o Espírito Santo quer, nos conformando ao Mestre. A palavra do Mestre que vai nos conformando, vai nos formando discípulos. Essa experiência que nós fizemos, muito rapidamente, nós queremos te convidar a fazer agora, né? Depois que acabar esse vídeo, você possa continuar essa oração, assim como o padre falava no início, né? Rumine esse pequeno trecho, pare nesse trecho, escreva no seu caderno, tenha um diário de oração para registrar a tua oração. Que nós possamos degustar a palavra, até que o Senhor nos fale, para que não fique só no racional, para que não fique só na palavra, na escrita, mas sim que a palavra fale ao meu coração, à minha vida, que seja a oração, né? Que não seja um monólogo, mas que seja um diálogo, tu com o Senhor. Então nós te convidamos a continuar essa oração, a continuar a meditar essa palavra e escrever no teu caderno, na tua folha, onde for, mas faça essa experiência com a palavra. Deixa Jesus te tocar através, te deixa fazer esse encontro pessoal com Jesus pela palavra. Eu te garanto, né? Nós podemos testemunhar na nossa vida que a nossa vida não é mais a mesma a partir da experiência pessoal que nós fazemos com Jesus, através da palavra, todos os dias. Nós te convidamos a fazer essa experiência, a encontrar o Senhor. Responde ao Senhor a palavra. Se o Senhor te interpela, aquilo que Ele te interpela, responde a Ele. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu quero dar tudo, eu quero dar mais. Dá-me coragem. Peça ao Senhor aquilo que tu precisa. Não deixe a palavra sozinha, não deixe Jesus falando sozinho contigo. Responda ao Senhor, escreva a tua oração, escreva a tua resposta. Faça esse diálogo, Senhor. Tua vida não será mais a mesma a partir da tua oração pessoal, rezando com a palavra todos os dias. Nós podemos afirmar isso mais uma vez. Então, continue a sua oração. Nós vamos lançar mais vídeos, temos mais vídeos na nossa série, a série Rabuni. Nós queremos continuar falando, mas detenha-se a esse processo, a essa oração, a este momento com o Senhor. Nós vamos nos despedindo aqui e você fique com o Senhor aí. Você fique com a oração, termine a sua oração e no final agradeça, louve ao Senhor pela palavra que Ele te dá todo dia. O pão de cada dia, aquele pão que alimenta o discípulo, que faz com que o discípulo possa segui-lo, obediente e fiel de todo o coração. Fique com Deus, um grande abraço. Mas à medida que nós vamos, então, caminhando neste processo, nós vamos percebendo que só Deus pode também fazer a revelação de nós mesmos. E por quê? Porque Deus nos deu um modelo perfeito de homem, que é Jesus Cristo, o nosso Mestre.